Eu queria dizer aos brasileiros que estão nos ouvindo através da TV, ao senador Cidinho, que está me dando a honra de me ouvir nessa hora, eu queria dizer que é realmente um desafio muito grande esse da votação da reforma da Previdência. Eu fui ministro da Previdência durante 4 anos no governo de Dilma Rousseff. E durante esse governo, e durante a minha passagem pelo Ministério, há de se assinalar, pelo menos se outros não assinalam, eu tenho que defender o que eu fiz, senhor presidente José Pimentel. Na época que Vossa Excelência foi ministro, Vossa Excelência também foi, né? A Previdência Contributiva Urbana, de 2011 a 2014, apresentou um saldo positivo de mais de 30 bilhões de reais. O que arrecadava dava para pagar todos os benefícios e sobrava mais de 30 bilhões de reais. Isso foi de 2009 a 2014. Eu agradeço ao senador José Pimentel. Ele foi ministro da Previdência, eu acho, por maior tempo do que eu. Afinal de contas, o tempo não baliza a atuação de cada ministro. O que baliza é a oportunidade que se dá àquele ministro de realizar aquela mudança ou de implementar aquela medida. O que eu pude fazer, senador Zé Pimentel, que é do conhecimento de Vossa Excelência, mas pode não ser do conhecimento dos brasileiros que estão me vendo através da TV Senado, do senador Cidinho, o que eu pude fazer era que o trabalhador, ele tinha um teto como tem hoje ainda, um teto máximo de aposentadoria, que era de 4.100, no meu tempo, 4.500 reais, se eu não me engano. Mas havia a Previdência do Servidor Público, que ela, simplesmente, o funcionário não tinha um teto como o trabalhador. E as aposentadorias, o céu era o limite, não havia um teto. Então, na nossa administração, na nossa passagem pelo Ministério, nós tivemos a oportunidade de fazer com que, através do FUNPRESP, que foi um fundo criado, aprovado através de um projeto de lei na Câmara e no Senado, na verdade, o servidor público passou a ter o mesmo teto do trabalhador da iniciativa privada. E, a partir dali, ultrapassando aquele teto, como é vigente hoje, o funcionário passa a contribuir, funcionário federal, e o governo também passa a contribuir. São medidas como essa que fizeram com que eu hoje pudesse dizer aqui, claro, que foi uma reforma pontual, que é necessário que se faça uma reforma da Previdência mais abrangente. Mas eu quero dizer de alto e bom som da tribuna desse Senado que essa reforma não pode tirar direitos do trabalhador, nem tira direitos do trabalhador. Eu tenho um entendimento diferente do senador Paulo Paim. Se ele me convencer que tira direitos, eu não direi mais que essa reforma é uma reforma necessária. O que eu sei, que o senador Zé Pimentel sabe, mas agora está mais ocupado assinando documentos, o que eu sei é que a Previdência Geral, ela é implementada pela contribuição, como o senador Zé Pimentel frisou aí, pela contribuição dos trabalhadores para
4 trabalhadores na ativa, precisa haver 1 trabalhador na inatividade. Quer dizer, para 1 trabalhador na inatividade, eu repito, é preciso ter 4 trabalhadores na atividade. Essa é a relação ideal. Mas no Brasil, nós estamos hoje diante de uma relação que são apenas, nem acho que sejam 2 mais, 2 trabalhadores na ativa, contribuindo para a aposentadoria de 1 servidor na inatividade. Com o envelhecimento da população, o que é que vai se dar? Nós temos que enfrentar esse problema da Previdência. Nós temos que partir para um debate menos radicalizado, um debate mais moderado, mais sereno. Nós não podemos dizer, não, a Previdência pode continuar assim. Senador Zé Pimentel, se a Previdência continuar do jeito que vai, com esse déficit que ela tem de 150 bilhões de reais, ela não vai poder pagar os benefícios, ou vai ter, e aqui eu vou apelar para um discurso muito conhecido, vai ter que fazer como Portugal e como a Grécia, que chegaram aí sim a cortar benefícios, aí sim a fazer com que o trabalhador fosse sacrificado como foi. Mas a reforma da Previdência ainda está na Câmara. E eu não quero catucar o cão com vara curta, senador Zé Pimentel. Não é que eu esteja chamando ninguém aqui de diabo, não, mas... Senador Garibaldi. Senadora Ana Amélia, ouço a senhora com muito prazer. O que eu gosto muito dos seus discursos é pela leveza que o senhor usa para, mesmo num tema tão complicado como esse, complexo da reforma da Previdência, exatamente pela confrontação que há. E quando o confronto aumenta, fica mais difícil uma solução lógica e racional dos problemas. Então, é aquela história, quando você não quer enxergar a verdade, fica difícil você debater com quem não aceita sequer o seu argumento. Então, esse é um dado. E essa forma de o senhor dizer, não quero cutucar onça com vara curta, se usa muito também no meu estado. Quero dizer o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul convergindo. Eu queria dizer para o senhor que, como ex-ministro da Previdência, assim como foi o senador José Pimentel, os dois tiveram um papel extraordinário. E eu preciso até reconhecer aqui, senador Pimentel, que está presente, o senhor, que eu conversei muito com Carlos Eduardo Gabas, seu secretário executivo no Ministério da Previdência, quando foi introduzido um sistema de modernização e aplicada a meritocracia para os servidores da Previdência Social. Que começou com Zé Pimentel. Eu quero fazer justiça, porque eu acho que a gente precisa ter exatamente respeito à verdade. E fui lá num almoço convidada pelo senhor, conversei muito com Carlos Eduardo Gabas e fiquei impressionada pela forma como foi montado este programa de modernização administrativa e aplicado meritocracia na produção. E que foi possível, senador Pimentel, aquilo me impressionou muito, foi possível reduzir o tempo do trabalhador que saía da atividade para a inatividade, ele marcava a hora, era num dia, de vários dias, às vezes um mês, para 1 hora, para meia hora, para 30 minutos. Então, eu reconheço e a gente precisa ter respeito à história e à verdade. Isto foi feito e devemos isso a esse programa que foi aplicado. Então, ao senhor, senador José Pimentel, ao senador Garibaldi Alves, pelo que fizeram para melhorar
o atendimento aos trabalhadores que foram para a aposentadoria. E também a forma de controle para evitar fraudes, porque também a Previdência Social foi vítima de muitos fraudadores e continua sendo, senador. E isso nós temos que combater pesadamente, duramente, porque a fraude, ela prejudica não só o agente público que trabalha na Previdência, no Ministério, mas ela prejudica o aposentado, especialmente do regime geral da Previdência Social. Então, nós temos que ter clareza nesse debate, com racionalidade, com respeito às posições, respeito a tudo que é colocado aqui. Agora, se formos para uma confrontação, para uma radicalização, quem vai sair perdendo serão os aposentados e o país. Então, por isso, quero renovar também aqui rapidamente, dizer o seguinte: eu assumi no ano passado, com a Confederação dos Trabalhadores, da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul, um compromisso. A atividade rural, desse trabalhador rural e da trabalhadora rural, ministro, e o senhor é do Nordeste, como o senador Pimentel do Ceará, o senhor do Rio Grande do Norte. Esse trabalhador, a atividade dele não pode ser comparada com a atividade de quem trabalha na indústria, de quem trabalha numa loja, no centro de uma cidade. É diferente. Ele não tem dia santo, não tem dia feriado, não tem folga, não tem nada. Faça chuva. E lá no Rio Grande do Sul, que tem um inverno rigorosíssimo, ele tem que estar trabalhando, ele e ela. O trabalhador é o trabalhador. Então, eu assumi um compromisso com a FETAG, presidida por Carlos Joel da Silva, de não votarei nada que venha tirar direitos desses trabalhadores da agricultura familiar do meu estado. Fiz uma audiência pública com mais de 3.000 participantes de todo o estado do Rio Grande do Sul, reafirmando esses princípios. Então, nós temos que discutir essa questão com a clareza, com a racionalidade que ela merece. E o meu compromisso e a minha palavra está empenhada. Então, quero cumprimentá-lo, cumprimentar o senador Pimentel sobre o que fizeram para melhorar a Previdência Social em nosso país. Eu agradeço, senadora Ana Amélia, o depoimento de Vossa Excelência me deixa realmente muito sensibilizado, porque todos nós conhecemos a atuação da senadora Ana Amélia. É uma senadora que debate com serenidade, mas com firmeza, com clareza, como a senhora diz. E nós não vamos marchar para aprovar uma reforma que venha prejudicar os trabalhadores. Eu acho que nós precisamos dar um tom, como a senhora disse, de racionalidade nesse debate. Eu trouxe o senador Zé, eu fui catucar o cão com vara curta, mas o senador Zé Pimentel não é a encarnação do diabo. Pelo contrário, o bem que ele fez à Previdência merece todos os elogios e resiste. Eu queria apenas contar a senadora Ana Amélia, que se referiu a Carlos Gabas, que eu vou contar rapidamente. Quando eu fui convidado pela presidente Dilma Rousseff para ser ministro, então o ministro Palocci, Antônio Palocci, pediu uma conversa reservada comigo. Aí me disse: olha, você vai ser nomeado ministro, mas o seu secretário executivo vai ser Carlos Eduardo Gabas. Bem, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí eu fui para o ministério, chamei Carlos Eduardo Gabas e disse: olha, Gabas, você está aqui para me vigiar, mas eu quero lhe dizer uma coisa, eu vou trazer 2 do Rio Grande do Norte para tomar conta de você, para lhe vigiar, viu? Que vai ser o Lindolfo Salles, que foi o presidente do INSS e antes foi chefe de gabinete, e também o Jaime Mariz, que é conterrâneo meu, também conterrâneo, secretário da Previdência Geral. Mas eu dou a parte ao senador Zé Pimentel, pedindo desculpa se eu retirei da presidência. Vossa Excelência, que estava na presidência, encastelado na presidência, agora temos o senador Cidinho, veio para a planície para me apartear. Eu não poderia deixar de aparteá-lo. Primeiro, e concedeu a parte. Senador Garibaldi, eu vim para cá para melhor ouvi-lo. Segundo, que logo após a sua fala, eu também estou inscrito e o Cidinho gentilmente
assumiu a presidência para que eu possa ouvi-lo e, em seguida, me conceder a palavra. Mas eu queria, ministro Garibaldi Alves Filho, registrar de que até 2007, a previdência contributiva urbana do INSS era deficitária. O que era isso? O que nós arrecadávamos era menor do que o que nós pagávamos. E em 2007, faltaram 22 bilhões e 800 milhões de reais. Em 2007, nós aprovamos o Simples Nacional e aprovamos em seguida o Empreendedor Individual. E tivemos uma política de ganho real no salário mínimo e em toda a massa salarial. O fato é que, a partir de 2009, essa previdência que era deficitária passou a ser financeiramente equilibrada. O que nós arrecadávamos dava para cobrir tudo o que se pagava e sobrou 2 bilhões e 400 milhões de reais. Esse processo continuou positivo entre 2011 e 2014, entre o que nós arrecadávamos e o que nós pagávamos, sobrou em média 30 bilhões de reais por ano. Em 2015, veio a chamada pauta-bomba. Aí foi feita a desoneração da folha e transferindo para o faturamento. Até aí não tem problema. O problema foi o percentual. Esse percentual deveria ser, no mínimo, 2,5% sobre a folha. Aí foi reduzido para 1 e 1,5%. E esses 30 bilhões de saldo positivo foi transferido para mais ou menos 4 grandes mil empresas sem nenhuma contrapartida social. E aí, essa previdência, já em 2015, caiu para 5.800, continuou positivo. Em 2016, após o afastamento da presidenta Dilma, ela foi afastada no dia 12, no dia 13 de maio, o Ministério da Previdência foi extinto e as suas atividades foram transferidas para o Ministério da Fazenda, a parte de arrecadação, e a parte de serviços foi para o Ministério do Desenvolvimento Social, ou seja, desmontaram a Previdência. E em 2016, deram um rombo de 46 bilhões e 800 milhões de reais numa previdência que até o ano anterior sobrava 30 bilhões de reais. É por isso que todos nós estamos instalando a CPI do INSS, para deixar claro para a sociedade que foi um crime que fizeram ao extinguir o Ministério da Previdência e ao provocar esse rombo em 2016. Quero registrar também de que a Previdência Pública do regime próprio, ela foi feito um planejamento em 2003, na Emenda Constitucional 41, sobre 2 grandes grupos. Os militares, a exemplo de todo mundo, ele não paga para a sua previdência. No Brasil, ele contribui, como o senhor sabe, todos nós sabemos, para o plano de saúde e para os seus dependentes. Isso era em torno de 0,9% em 2003, que o Tesouro investia no regime próprio dos militares. Nós fizemos esse ajuste para reduzir para 0,5% e chegamos em 2014 a 0,56%. Basicamente, o planejamento estava cumprindo. Em 15 e 16 teve uma pequena oscilação. Já o regime próprio do servidor civil da União foi planejado para que em 2040 tenha 0 de participação da sociedade nesse regime próprio. Ele tinha em torno de 2,2%, 2,3% lá em 2003, porque uma série de pessoas passaram a se aposentar com o salário do mês por conta do regime jurídico único do início dos anos 90. Foi definido que teria um fundo de previdência próprio, que Vossa Excelência teve o privilégio de implementar, que é o FUNPRESP, e, a partir dali, nenhum servidor público tem mais subsídio da União. Portanto, o único sistema que seria subsidiado por toda a sociedade é o dos militares e do trabalhador rural e do pescador artesanal. Todos os demais sistemas são financeiramente equilibrados. Essa é a divergência com a proposta encaminhada. Senador Zé Pimentel, é evidente que eu tenho as minhas divergências com relação à formulação de Vossa Excelência.
Vossa Excelência mesmo atribuiu a desoneração vamos dizer assim, a queda da arrecadação da Previdência Social. É verdade, a retirada de 30 bilhões de reais. Qual era o correto? Era nós estarmos corrigindo isso da pauta-bomba e não elevando a idade da mulher trabalhadora rural de 55 para 65 anos. Mas o que eu quero dizer a Vossa Excelência é que eu também discordo, porque eu acho que a crise que se abateu sobre o país fez com que o trabalhador passasse a viver dias de desemprego, não está havendo contribuição, o déficit está aumentando de uma forma crescente e nós não podemos ficar contemplando apenas esse cenário. Nós temos que atuar no sentido de fazer com que o trabalhador possa restaurar a sua situação empregatícia e, ao mesmo tempo, pagar a Previdência Social, sob pena desta situação ir se agravando. Mas são pontos de vista divergentes. Vossa Excelência é muito mais organizado do que eu. Eu tenho uns papéis aqui, não usei nenhum. Vossa Excelência já usou aí. Vamos ter a oportunidade de debater isso com Vossa Excelência, que é um homem de uma clarividência muito grande, de uma serenidade e de um conhecimento de causa muito grande. Vossa Excelência conhece bem os assuntos da Previdência. Eu não vou tapar o sol com a peneira, eu não vou negar isso. Agora, a formulação política de Vossa Excelência é uma e a minha é outra, e nós só podemos dizer que seremos fiéis aos números. Vamos levantar a situação e vamos ser fiéis aos números. Isso é o que é importante. Eu queria agradecer a parte de Vossa Excelência e de pedir a compreensão do presidente para encerrar, dizendo que, na verdade, eu vim aqui abordar uma situação que é a situação da segurança pública, diante de uma pesquisa do IBOPE, que foi encomendada pela Confederação Nacional da Indústria. E essa pesquisa é das mais preocupantes, porque de cada 10 brasileiros, 4 já foram vítimas de assalto ou de ameaça de assalto. Mas eu fui levado a falar sobre Previdência, eu vou deixar a segurança, que inclusive no meu estado, a situação, eu acho que não é apenas no Rio Grande do Norte, mas no Brasil inteiro, o cidadão está se sentindo amedrontado, sem o direito assegurado pela Constituição de ir e vir. Mas isso eu não quero tomar o tempo, inclusive do senador Pimentel, que não vou ouvi-lo porque tem uma reunião, graças a Deus, tem uma reunião do PMDB e não vou poder debater com ele.